em verdade, eu lhes digo, aquele que acredita em mim tem a vida eterna. João 6, 47. A vida interior é para cada um de nós o único necessário, ela deve constantemente se desenvolver em nossa alma, ainda mais do que aquilo que chamamos de vida intelectual, científica, artística ou literária. Ela é a vida profunda da alma, do homem todo, e não apenas de uma ou outra de suas faculdades. A própria intelectualidade ganharia muito se, ao invés de querer suplantar a espiritualidade, reconhecesse sua necessidade, sua grandeza e se beneficiasse de sua influência, que é a das virtudes teologais e dos dons do Espírito Santo. Que grave e profundo assunto é aquele que se expressa nestas duas palavras, intelectualidade e espiritualidade. É bastante evidente também que, sem uma vida interior séria, não pode haver uma influência social realmente profunda e duradoura. A necessidade da vida interior. A necessidade urgente de retornar ao pensamento do único necessário se faz particularmente sentir neste tempo de inquietação e confusão geral, onde tantos homens e tantos povos, perdendo de vista nosso verdadeiro fim último, colocam-no nos bens terrenos e esquecem quanto eles diferem dos bens espirituais e eternos. No entanto, é claro, como disse Santo Agostinho, que os mesmos bens materiais, em contraste com os do espírito, não podem ao mesmo tempo pertencer integralmente a vários. A mesma casa, a mesma terra, não podem simultaneamente pertencer totalmente a vários homens, nem o mesmo território a vários povos. Daí o terrível conflito de interesses, quando alguém coloca febrilmente seu fim último nesses bens inferiores. Pelo contrário, Santo Agostinho gosta de insistir nisso, os mesmos bens espirituais podem pertencer simultaneamente e integralmente a todos e a cada um, sem que isso prejudique a paz do outro. Nós os possuímos ainda melhor porque somos muitos a desfrutá-los juntos. Podemos, assim, possuir todos simultaneamente, sem nos incomodarmos uns aos outros, a mesma verdade, a mesma virtude, o mesmo Deus. Esses bens espirituais são suficientemente ricos e universais para pertencer ao mesmo tempo a todos e para preencher cada um de nós. Além disso, nós não possuímos plenamente uma verdade a menos que a ensinemos aos outros, a menos que compartilhemos com eles nossa contemplação. Nós não amamos verdadeiramente a virtude a menos que desejemos vê-la amada por outros. Não amamos sinceramente a Deus a menos que queiramos que Ele seja amado. Enquanto se perde o dinheiro que se dá ou se gasta, não se perde Deus ao dá-lo aos outros, ao contrário, se o possui ainda mais. E, ao contrário, nós o perderíamos se, por ressentimento, desejássemos que uma única alma fosse privada dele, se quiséssemos excluir uma alma do nosso amor, mesmo a daqueles que nos perseguem e nos caluniam. Há nessa verdade muito simples e muito elevada, tão querida a Santo Agostinho, uma grande luz. Se os bens materiais dividem os homens tanto mais quanto são buscados por si mesmos, os bens espirituais unem os homens tanto mais profundamente quanto mais se os amam. Esse grande princípio é um dos que melhor fazem sentir a necessidade da vida interior. Ele contém também virtualmente a solução da questão social e da crise econômica mundial que assola atualmente. Ele é expresso de forma simples no Evangelho: buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. A Mateus 6, 33, Lucas 12, 31. O mundo está morrendo neste momento devido ao esquecimento dessa verdade fundamental, ainda que elementar para todo cristão. As verdades mais profundas e mais vitais são, de fato, precisamente verdades elementares longamente meditadas, aprofundadas, e que se tornaram para nós verdades de vida,
ou objeto de contemplação habitual. O Senhor, no momento presente, mostra aos homens quanto eles estão enganados em querer viver sem Ele, colocando seu fim último na fruição terrena, invertendo a escala de valores, ou, como se dizia antigamente, a subordinação dos fins. Quer-se, então, na ordem material da fruição sensível, produzir o máximo possível, acredita-se compensar assim pela quantidade a pobreza dos bens terrenos, constroem-se máquinas cada vez mais aperfeiçoadas para produzir cada vez mais e melhor e obter um lucro maior, esse é o último objetivo. O que se segue? Essa superprodução não pode ser escoada, torna-se inutilizável e nos mata, levando ao desemprego atual, onde o trabalhador sem emprego está na indigência, enquanto outros morrem de excesso. Disse que é uma crise, na realidade, é mais que uma crise, é um estado geral, que deveria ser revelador, se tivéssemos olhos para ver, como diz o Evangelho, colocou-se o fim último da atividade humana onde ele não está, não em Deus, mas na fruição deste mundo. Quer-se encontrar a felicidade na abundância dos bens materiais, que não podem dá-la. Longe de unir os homens, eles os dividem, e ainda mais porque são buscados por si mesmos e com maior avidez. A partilha ou socialização desses bens não seria um remédio, e não daria felicidade, enquanto os bens terrenos mantiverem sua natureza e a alma humana, que os supera, manter a sua. Daí a necessidade de cada um de nós pensar no único necessário e pedir ao Senhor santos que vivam apenas desse pensamento e que sejam os grandes guias que o mundo precisa. Nos períodos mais conturbados, como na época dos albigenses e mais tarde na eclosão do protestantismo, o Senhor enviou uma pleiade de santos. A necessidade não é menor hoje. Qual é o princípio ou a fonte da vida interior? É tanto mais importante recordar a necessidade e a verdadeira natureza da vida interior, visto que muitos erros têm alterado a ideia que nos é dada pelo Evangelho, pelas epístolas de São Paulo e por toda a tradição. Em particular, é manifesto que essa ideia de vida interior sofre uma profunda alteração na teoria luterana da justificação ou conversão, segundo a qual os pecados mortais na alma do convertido não são positivamente apagados pela infusão da nova vida da graça santificante e da caridade. De acordo com essa teoria, os pecados mortais na alma do convertido são apenas cobertos, velados pela fé em Cristo Redentor, e cessam de ser imputados àquele que os cometeu. O homem é considerado justo apenas pela imputação externa da justiça de Cristo, mas não é assim interiormente justificado, interiormente renovado. Sob essa perspectiva, para que o homem seja justo aos olhos de Deus, não é necessário que ele tenha a caridade infusa e as almas em Deus. Em suma, o justo assim concebido, apesar de sua fé em Cristo Redentor, permanece em seu pecado não apagado, em sua corrupção ou morte espiritual. Essa concepção, que ignora tão gravemente nossa vida sobrenatural e reduz sua essência à fé em Cristo, sem a graça santificante e a caridade, sem as obras meritórias, deveria gradualmente conduzir ao naturalismo, para o qual o justo é aquele que, abstraindo-se de qualquer credo, valoriza e preserva a honestidade natural, da qual falaram os melhores filósofos pagãos antes do cristianismo. Sob essa segunda perspectiva, nem mesmo se examina mais a questão supremamente importante: o homem, no estado atual, pode, sem a graça divina, chegar a observar todos os preceitos da lei natural, incluindo aqueles relativos a Deus? Pode ele, sem a graça, chegar a amar, não apenas com simples desejo, mas de forma eficaz, o sumo bem, Deus, autor de nossa natureza, mais do que a si mesmo e acima de tudo? Os primeiros protestantes teriam respondido negativamente, como sempre fizeram os teólogos católicos. O protestantismo liberal, nascido do erro luterano, nem sequer se coloca mais essa questão e não admite mais a necessidade da graça ou de uma vida sobrenatural, infusa. No entanto, a questão sempre retorna em termos mais gerais: pode o homem, sem um auxílio superior, superar a si mesmo e amar verdadeiramente e eficazmente mais do que a si mesmo a verdade e o bem?
É claro que todos esses problemas estão essencialmente ligados à própria natureza de nossa vida interior, que é um conhecimento do verdadeiro e um amor do bem, ou melhor dizendo, um conhecimento e um amor de Deus. Para recordar aqui toda a elevação da ideia que as Escrituras, e sobretudo, o Evangelho nos dão da vida interior, sem fazer um curso de teologia sobre a justificação e a graça santificante, destacaremos uma verdade fundamental da espiritualidade, ou até mesmo da mística cristã, tal como a Igreja Católica sempre a concebeu. Em primeiro lugar, é evidente que, segundo as Escrituras, a justificação ou conversão do pecador não cobre apenas seus pecados como um véu, mas os apaga pela infusão de uma nova vida. O salmista súplica no Miserere: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, segundo a tua grande misericórdia, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com esopo, e serei puro. Lava-me, e serei mais branco que a neve. Apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Não me rejeites da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. A Salmo 50, 3, 15. Os profetas falam da mesma maneira. O Senhor diz por meio de Isaías 43, 25: sou eu mesmo, quem apaga tuas transgressões, Israel, por amor de mim. Muito frequentemente na Bíblia aparece a expressão: sou eu quem remove a iniquidade, quem apaga o pecado. Como relata o Evangelho de São João 1, 29, João Batista disse ao ver Jesus que vinha em sua direção: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lê-se da mesma forma na primeira epístola de São João, 1, 7, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E São Paulo escreve, 1 Coríntios 6, 10, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os ladrões, nem os caluniadores, nem os rapaces, herdarão o reino de Deus. No entanto, isso é o que alguns de vocês eram, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Além disso, se na justificação ou conversão do ímpio os pecados fossem apenas velados e não apagados, o homem seria ao mesmo tempo justo e injusto, justificado e em estado de pecado. Deus amara o pecador como seu amigo, apesar de sua corrupção, que seu amor seria incapaz de remover. O Salvador não teria apagado os pecados do mundo, se não libertasse o justo da servidão do pecado. Estas são, mais uma vez, verdades elementares para todo cristão. Seu conhecimento aprofundado, quase experimental e constantemente vivido, é a contemplação dos santos. A realidade da graça e de nossa filiação divina adotiva. O pecado mortal não pode ser apagado e perdoado senão pela infusão da graça santificante e da caridade, que é o amor sobrenatural de Deus e das almas em Deus. Ezequiel 36, 25, o anuncia dizendo: em nome do Senhor eu derramarei sobre vós uma água pura, e sereis purificados, eu vos purificarei de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Eu vos darei um coração novo e colocarei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Colocarei dentro de vós o meu espírito, e farei com que sigais as minhas ordenanças. Essa água pura que regenera é a da graça, que nos vem do Salvador, sobre o qual está dito no Evangelho de São João, 1, 16, é de sua plenitude que todos nós recebemos, e graça sobre graça. Por Jesus Cristo nosso Senhor, recebemos a graça. Lemos na Epístola aos Romanos, 1, 5, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, a Romanos, 5, 5. A cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo, a Efésios, 4, 7. Se fosse de outra forma, o amor incriado de Deus por aquele que ele converte seria apenas afetivo, e não efetivo e atuante. Ora, o amor incriado de Deus por nós, como bem mostra São Tomás, é um amor que, longe de pressupor amabilidade em nós, a cria em nós. Seu amor criador nos deu e nos conserva nossa natureza e existência, seu amor vivificador produz e conserva em nós a vida da graça, que nos torna amáveis a seus olhos, não mais apenas como seus servos, mas como seus filhos. A graça santificante,
princípio de nossa vida interior, nos faz verdadeiramente filhos de Deus, porque é uma participação de sua natureza. Não podemos ser, como o Verbo, seus filhos por natureza, mas o somos realmente por graça e por adoção. E enquanto o homem que adota uma criança não a transforma interiormente, mas apenas a declara sua herdeira, Deus, ao nos amar como filhos adotivos, nos transforma, nos vivifica interiormente por uma participação de sua vida íntima, propriamente divina. É o que lemos no Evangelho de João, 1, 11, 13, o Verbo veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nosso Senhor o disse ele mesmo a Nicodemos: em verdade te digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter dito, é necessário que nasçais de novo, a João 3, 5. São João diz o mesmo: todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus, a 1 João 3, 9. Em outras palavras, a semente de Deus, que é a graça, acompanhada do amor de Deus, não pode coexistir com o pecado mortal que nos afasta de Deus, e, embora não exclua o pecado venial, do qual São João fala anteriormente, em 1:8, não pode ser o princípio dele, mas tende a eliminá-lo cada vez mais. O apóstolo São Pedro fala, se possível, ainda mais claramente quando diz: pelo Cristo, o poder divino cumpriu as grandes e preciosas promessas, para que nos tornemos participantes da natureza divina, a 2 Pedro 1:4. É também o que expressa o apóstolo São Tiago, quando escreve: toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Pela sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como as primícias de suas criaturas, a Tiago 1, 17, 18. A graça santificante é realmente uma participação real e formal da natureza divina, pois é o princípio de operações propriamente divinas, quando, no céu, ela tiver atingido em nós seu pleno desenvolvimento e não puder mais ser perdida, será o princípio de operações que terão absolutamente o mesmo objeto formal que as operações incriadas da vida íntima de Deus, nos permitirá vê-lo imediatamente como ele se vê e amá-lo como ele se ama. Amados, agora somos filhos de Deus, e o que seremos ainda? Não foi manifestado, mas sabemos que, quando isso se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é, a 1 João 3, 2. Isso é o que melhor nos mostra o que é a natureza íntima da graça santificante, princípio de nossa vida interior. É importante insistir nisso. É um dos pontos mais consoladores de nossa fé, é também uma das verdades de vida que mais eleva a coragem em meio às dificuldades da existência presente. A vida eterna começada. Para compreender o que deve ser a vida interior em si mesma e em suas diferentes fases, é necessário ver primeiro não apenas qual é o seu princípio, mas também qual deve ser o seu pleno desabrochar. Ora, se perguntarmos ao Evangelho sobre este ponto, ele nos diz que a vida da graça, dada pelo batismo e nutrida pela Eucaristia, é como o germe da vida eterna. Desde o início de seu ministério, Nosso Senhor, no Sermão da Montanha, como relatado por São Mateus, diz a todos aqueles que o escutam, e este é o cerne do discurso: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus 5, 48. Ele não diz: sede perfeitos como os anjos, mas a como o vosso Pai Celeste é perfeito. Isso significa que ele traz um princípio de vida que é uma participação na própria vida de Deus. Acima dos diversos reinos da natureza, reino mineral, vegetal, animal, acima do reino do homem e até mesmo acima da atividade natural dos anjos, está a vida do reino de Deus, vida cujo pleno desabrochar se chama, não apenas a vida futura de que falaram os melhores filósofos antes do cristianismo, mas a vida eterna, medida, como a de Deus, não pelo tempo futuro, mas pelo único instante da imutável eternidade. A vida futura de que falam os filósofos é natural, quase semelhante à vida natural dos anjos, enquanto a vida eterna, de que fala o Evangelho, é essencialmente sobrenatural tanto para os anjos quanto para nós. Ela é não apenas supra-humana, mas supra-angélica, ela é propriamente divina.
Ela consiste em ver Deus imediatamente como Ele mesmo se vê e amá-lo como Ele se ama. É por isso que nosso Senhor pode dizer: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, pois vós recebestes uma participação em sua vida íntima. Enquanto o Antigo Testamento falava apenas em figura da vida eterna, simbolizada pela terra prometida, o Novo, em particular o Evangelho de São João, fala dela constantemente, e desde então é quase impossível terminar um sermão sem designar por esses termos a suprema bem-aventurança a qual somos chamados. Além disso, se perguntarmos ao Evangelho, especialmente ao de São João, o que é a vida da graça, ele nos responde: é a vida eterna começada. Nosso Senhor diz de fato 6 vezes no quarto Evangelho: quem crê em mim tem a vida eterna, a João 6:47, não apenas ele a terá mais tarde se perseverar, mas em certo sentido ele já a tem. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, a João 6:54. O que significam essas palavras? Nosso Senhor as explica mais adiante, João 8:51-53, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, praticando os preceitos, nunca verá a morte. Espantados, os judeus lhe respondem: agora sabemos que tens um demônio, Abraão morreu, os profetas também, e tu dizes: quem guardar a minha palavra nunca provará a morte. Quem pretendes ser? Foi então que Jesus lhes disse: antes que Abraão fosse, eu sou, a João 8:58. O que nosso Senhor quer nos fazer entender quando afirma várias vezes: quem crê em mim tem a vida eterna? Ele quer dizer: quem crê em mim com uma fé viva, unida à caridade, ao amor de Deus e do próximo, tem a vida eterna começada. Em outras palavras, quem crê em mim tem em germe uma vida sobrenatural que é idêntica em sua essência à vida eterna. O progresso espiritual só pode tender para a vida da eternidade se supõe em nós o germe dela, e um germe de mesma natureza. Na ordem natural, o germe contido na bolota não poderia se tornar um carvalho se não fosse de mesma natureza que ele, se não contivesse em estado latente a mesma vida. A criança pequena também não poderia se tornar um homem se não tivesse uma alma racional, se a razão não estivesse adormecida nela. Assim, o cristão na terra não poderia se tornar um bem-aventurado no céu se não tivesse recebido no batismo a vida divina. E como não se pode conhecer a natureza do germe contido na bolota senão considerando-o em seu estado perfeito no carvalho, da mesma forma, não se pode conhecer a vida da graça senão considerando-a em seu pleno desabrochar, na glória que é sua consumação. Gratia est semen gloriae, diz toda a tradição. No fundo, é a mesma vida sobrenatural, a mesma graça santificante e a mesma caridade, com duas diferenças. Aqui na terra, conhecemos sobrenaturalmente e infalivelmente a Deus, não na clareza da visão, mas na obscuridade da fé, e além disso, esperamos possuí-lo de forma inadmissível, mas, enquanto estamos na terra, podemos perdê-lo por nossa própria culpa. Apesar dessas duas diferenças, relativas à fé e à esperança, é a mesma vida, a mesma graça santificante e a mesma caridade. Nosso Senhor disse à samaritana: se sires donum Dei, se conhecesses o dom de Deus, tu mesma me pedirias água. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A João 4:10-14. No templo, no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus impede-se em alta voz, não apenas para almas privilegiadas, mas para todos: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, rios de água viva fluirão de seu peito. A João 7:37-38. Ele dizia isso, acrescenta São João, sobre o Espírito, que receberiam os que acreditassem nele. O Espírito Santo é chamado Fons Vivus, Fons Vitae. Jesus também disse: se alguém me ama, a fé sozinha não é suficiente, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele nossa morada. A João 14:23. Quem virá? Não apenas a graça, dom criado, mas as pessoas divinas, meu Pai e eu, e também o Espírito Santo prometido. A Santíssima Trindade, portanto, habita em nós, na obscuridade da fé, de modo semelhante a como habita na alma dos santos no céu, que a veem abertamente. Aquele que permanece na caridade permanece em Deus, e Deus nele. A 1 João 4:16.
Essa vida interior sobrenatural é muito superior ao milagre, que é apenas um sinal visível da palavra de Deus ou da santidade de seus servos. Mesmo a ressurreição de um morto, que restitui sobrenaturalmente ao cadáver a vida natural, é por assim dizer nada em comparação com a ressurreição de uma alma que se encontrava na morte espiritual do pecado e que recebe a vida essencialmente sobrenatural da graça. É verdadeiramente, na penumbra da fé, a vida eterna começada. Isso é o que faz com que nosso Senhor diga: o reino de Deus não vem de maneira a chamar a atenção. Não se dirá, ele está aqui ou ali, pois vede, o reino de Deus está no meio de vós, a Lucas 17, 20, 21. Ele está lá escondido em vós, em vossas almas, como o grão de mostarda, como o fermento que faz levedar toda a massa, como o tesouro enterrado no campo, como a fonte de onde brota o rio de água viva, que nunca seca. É também o que faz São João dizer em sua primeira epístola: sabemos que passamos da morte para a vida, se amamos nossos irmãos, a 1 João 3, 14. Eu vos escrevi estas coisas para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus, a 1 João 5, 13. A vida eterna consiste em vos conhecer, vós, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo, a João 17, 3. São Tomás expressa essa doutrina quando escreve: a graça não é outra coisa senão um certo começo da glória em nós. Bossuet diz o mesmo: a vida eterna começada consiste em conhecer a Deus pela fé, unida ao amor, e a vida eterna consumada consiste em ver a Deus face a face e abertamente. Jesus Cristo nos dá uma e outra porque Ele as mereceu para nós e porque Ele é o princípio delas em todos os membros que Ele anima. É o que a liturgia também expressa ao dizer na prece da missa para os defuntos: tuis in infidelibus, Domine, vita mutatur, non tolitur, para vossos fiéis, Senhor, a vida não é tirada, mas mudada e transfigurada. O preço da verdadeira conversão. Vê-se assim a grandeza da conversão que faz a alma passar do estado de pecado mortal ou de dissipação e indiferença em relação a Deus para o estado de graça, onde já ela ama a Deus mais que a si mesma e acima de tudo, pelo menos com um amor de estima, se não ainda com um amor verdadeiramente generoso e vitorioso sobre todo egoísmo. O primeiro estado era um estado de morte espiritual, onde mais ou menos conscientemente se trazia tudo para si mesmo, onde se queria fazer o centro de tudo, e onde de fato se tornava escravo de tudo, de suas paixões, do espírito do mundo e do espírito do mal. O segundo estado é um estado de vida, onde começamos seriamente a nos superar e a trazer tudo a Deus, amado mais que nós. É a entrada no reino de Deus, onde a alma dócil começa a reinar com Ele sobre suas paixões, sobre o espírito do mundo e o do mal. Concebe-se, então, que São Tomás tenha escrito: bonum gratiae unius, hominis, maius est, quam bonum naturae totius universi, o menor grau de graça santificante em uma alma, na de uma criança, por exemplo, após seu batismo, vale mais do que o bem natural de todo o universo. Essa única graça vale mais do que todas as naturezas criadas juntas, incluindo as naturezas angélicas, pois os anjos precisaram, não de redenção, mas do dom gratuito da graça para atender à bem-aventurança sobrenatural a qual Deus os chamava. Santo Agostinho diz que Deus, ao criar a natureza dos anjos, lhes deu o dom da graça, simul in excodens naturam elargiens gratiam, e ele sustenta que a justificação do ímpio é algo maior que a criação do céu e da terra, maior ainda que a criação das naturezas angélicas. São Tomás acrescenta: a justificação de um pecador é proporcionalmente mais preciosa do que a glorificação de um justo, pois o dom da graça excede mais o estado do ímpio, que era digno de pena, do que o dom da glória excede o estado do justo, que, devido à sua justificação, é digno desse dom. Há muito mais distância entre a natureza do homem, ou mesmo entre a do anjo mais elevado e a graça, do que entre a graça e a glória. A natureza criada mais elevada não é de forma alguma a semente da graça, enquanto está é de fato o germe da vida eterna, semen gloriae. Acontece, portanto, no confessionário, no momento da absolvição do pecador, algo proporcionalmente maior do que a entrada de um justo na glória. Essa é a doutrina que Pascal exprime ao dizer em uma das mais belas páginas dos Penséis, que resume nesse ponto o ensinamento de Santo Agostinho e São Tomás: a distância infinita dos corpos aos espíritos figura a distância infinitamente maior dos espíritos à caridade, pois ela é sobrenatural.
Todos os corpos, o firmamento, as estrelas, a terra e seus reinos, não valem o menor dos espíritos, pois ele conhece tudo isso, e a si mesmo, e os corpos, nada. Todos os corpos juntos, e todos os espíritos juntos, e todas as suas produções, não valem o menor movimento de caridade, isso é de uma ordem infinitamente mais elevada. De todos os corpos juntos, não se pode fazer surgir um pequeno pensamento, isso é impossível e de uma outra ordem. De todos os corpos espíritos, não se pode extrair um movimento de verdadeira caridade, isso é impossível e de uma outra ordem sobrenatural. Vê-se, então, quão grande foi o erro de Lutero sobre a justificação, quando quis explicá-la, não pela infusão da graça e da caridade que remite os pecados, mas apenas pela fé em Cristo sem as obras, sem o amor, ou pela simples imputação externa dos méritos de Cristo, imputação que cobria os pecados sem os apagar, e assim deixava o pecador em sua mancha e corrupção. A vontade não era, então, regenerada pelo amor sobrenatural de Deus e das almas em Deus. A fé nos méritos de Cristo e a imputação externa de sua justiça manifestamente não bastam para que o pecador seja justificado ou convertido, é necessário ainda que ele queira observar os preceitos, sobretudo os dois grandes preceitos do amor a Deus e ao próximo: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos e faremos nele nossa morada. João 14, 23. Aquele que permanece na caridade permanece em Deus, e Deus nele, e João 4, 16. Estamos aqui em uma ordem muito superior à honestidade natural, e esta não pode ser plenamente realizada sem a graça, necessária ao homem decaído para amar eficazmente mais que a si mesmo o sumo bem, Deus, autor de nossa natureza. Nossa razão, por suas próprias forças, concebe bem que devemos amar assim o autor de nossa natureza, mas nossa vontade, no estado de queda, não pode alcançá-lo, muito menos pode, por suas próprias forças naturais, amar a Deus, autor da graça, já que esse amor é de ordem essencialmente sobrenatural, tanto para o anjo quanto para nós. Vemos, então, qual é a elevação da vida sobrenatural que recebemos no batismo, e o que deve ser, por consequência, nossa vida interior. Essa vida eterna começada constitui todo um organismo espiritual, que deve se desenvolver até nossa entrada no céu. A graça santificante, recebida na essência da alma, é o princípio radical desse organismo imperecível, que deveria durar sempre, se o pecado mortal, que é uma desordem radical, não viesse por vezes destruí-lo. Da graça santificante, germe da glória, derivam as virtudes infusas, primeiramente as virtudes teologais, cuja mais alta, a caridade, deve, como a graça santificante, durar para sempre. A caridade nunca passará, diz São Paulo. Agora permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade, que Coríntios 13, 8, 13. Ela durará sempre, eternamente, quando a fé desaparecer para dar lugar à visão, e quando a esperança suceder à posse inamissível de Deus claramente conhecido. O organismo espiritual se completa pelas virtudes morais infusas, que incidem sobre os meios, enquanto as virtudes teologais se referem ao fim último. São como tantas funções admiravelmente subordinadas, infinitamente superiores às de nosso organismo corporal. Chamam-se prudência cristã, justiça, fortaleza, temperança, humildade, mansidão, paciência, magnanimidade, etc. Por fim, para remediar a imperfeição dessas virtudes que, sob a direção da fé obscura e da prudência, mantêm uma maneira ainda demasiado humana de agir, existem os 7 dons do Espírito Santo, que habita em nós. Eles são como velas no barco e nos predispõem a receber docilmente e prontamente o sopro do alto, as inspirações especiais de Deus, que nos permitem agir de uma maneira não mais humana, mas divina, com o ímpeto necessário para correr na via de Deus e não recuar diante dos obstáculos. Todas essas virtudes infusas e esses dons crescem com a graça santificante e a caridade, diz São Tomás, Iaia, que 66, A2, como os 5 dedos da mão se desenvolvem juntos, como todos os órgãos de nosso corpo aumentam ao mesmo tempo. Dessa forma, não se concebe que uma alma tenha uma alta caridade sem ter o dom da sabedoria em um grau proporcional, seja sob uma forma nitidamente contemplativa, seja sob uma forma prática mais diretamente ordenada à ação. A sabedoria de São Vicente de Paulo não é absolutamente semelhante à de Santo Agostinho, mas ambas são infusas.
Todo organismo espiritual se desenvolve, portanto, ao mesmo tempo, embora sob formas variadas. E sob esse ponto de vista, como a contemplação infusa dos mistérios da fé é um ato dos dons do Espírito Santo, que normalmente dispõe a visão beatífica, não devemos dizer que ela está na via normal da santidade. Aqui basta tocar na questão, sem insistir mais. Para melhor ver o preço dessa vida eterna começada, é preciso entrever o que será seu pleno desabrochar no céu e quanto ele supera o que teria sido nossa bem-aventurança e nossa recompensa se tivéssemos sido criados em um estado puramente natural. Se tivéssemos sido criados no estado de pura natureza, com uma alma espiritual e imortal, mas sem a vida da graça, mesmo então nossa inteligência teria sido feita para o conhecimento da verdade e nossa vontade para o amor do bem. Teríamos como fim conhecer a Deus, sumo bem, autor de nossa natureza, e amá-lo acima de tudo. Mas só o conheceríamos pelo reflexo de suas perfeições em suas criaturas, como os grandes filósofos pagãos o conheceram, de uma forma, no entanto, mais certa e sem mistura de erros. Ele teria sido para nós a causa primeira e a inteligência suprema que ordenou todas as coisas. Amaríamos esse Deus conhecido por suas obras, como amamos o autor de nossa natureza, mais que nós mesmos e acima de tudo, e nesse amor encontraríamos nossa felicidade natural, sem haver jamais esperança de ver a Deus tal como Ele é, face a face, como vemos o rosto daqueles que amamos. As 3 etapas da vida espiritual. Se tal é a vida da graça e a constituição do organismo espiritual das virtudes infusas e dos dons, não é surpreendente que o desenvolvimento da vida interior tenha sido frequentemente comparado às 3 idades da vida corporal, a infância, a adolescência e a idade adulta. São Tomás, Iaia, que 24:9, indicou ele mesmo essa comparação. Existe aí uma analogia que vale a pena ser seguida, observando-se especialmente a transição de uma fase para outra. Admite-se geralmente que a infância dura até a época da puberdade, por volta dos 14 anos, embora a primeira infância cesse com o despertar da razão, por volta dos 7 anos. A adolescência vai dos 14 aos 20 anos. Depois vem a idade adulta, onde se distingue o período que precede a plena maturidade, e aquele que, a partir de aproximadamente 35 anos, a sucede, antes do declínio da velhice. A mentalidade muda com as transformações do organismo, a atividade da criança não é, como se diz, a de um homem em miniatura ou de um adulto cansado, o elemento que domina nela não é o mesmo. A criança ainda não discerne, não organiza racionalmente, mas segue sobretudo a imaginação e as impulsões da sensibilidade, e mesmo quando sua razão começa a despertar, ela continua extremamente dependente dos sentidos. Uma criança nos perguntou um dia: "O que você ensina este ano?" O Tratado do Homem. De qual homem? Sua inteligência ainda não chegava à concepção abstrata e universal do homem como homem. O que é importante notar, para o assunto que nos ocupa, é sobretudo a transição da infância para a adolescência, e desta para a idade adulta. Ao sair da infância, por volta dos 14 anos, na época da puberdade, há uma transformação não apenas orgânica, mas também psicológica, intelectual e moral. O adolescente não se contenta mais em seguir sua imaginação como a criança, ele começa a refletir sobre as questões da vida humana, sobre a necessidade de se preparar para exercer tal profissão ou função, ele já não julga as coisas da família, da sociedade, da religião de maneira infantil, sua personalidade moral começa a se formar com o senso de honra, de boa reputação. Ou, ao contrário, ao atravessar mal essa fase chamada de a idade ingrata, ele se corrompe e começa a seguir um caminho errado. É uma lei, é necessário sair da infância desenvolvendo-se normalmente, do contrário, ou tomar-se um rumo errado, ou fica-se um retardatário ou um anormal instável, talvez até um anão. Quem não avança, retrocede. É aqui que a analogia se torna esclarecedora para a vida espiritual. Veremos que o iniciante que não se torna, como deveria, um avançado, segue um mau caminho ou permanece uma alma retardada, morna e como um anão espiritual. Aqui também, quem não avança, retrocede, como os padres da Igreja frequentemente disseram. Prosseguindo com a analogia. Se a crise da puberdade, ao mesmo tempo física e moral, é um momento difícil de superar, o mesmo acontece com outra crise, que pode ser chamada de a primeira liberdade, a qual introduz o adolescente na idade adulta, por volta dos 20 anos.
O jovem, que fisicamente já está totalmente formado, deve começar a ocupar seu lugar na vida social. Ele presta serviço militar, logo será o momento de casar-se, por sua vez, tornar-se um educador, a menos que tenha recebido de Deus uma vocação mais elevada. Muitos atravessam mal essa crise da primeira liberdade, como o pródigo, ao se afastarem da casa paterna, confundem liberdade com licenciosidade. Aqui novamente a lei é sair da adolescência para passar à idade adulta, desenvolvendo-se normalmente. Caso contrário, entra-se em um caminho errado ou permanece-se um retardatário, daqueles de quem se diz, ele será uma criança por toda a vida. O verdadeiro adulto não é apenas um grande adolescente, ele tem uma nova mentalidade, ele se preocupa com questões mais gerais, nas quais o adolescente ainda não está interessado, ele compreende a fase anterior, mas não é compreendido por ela, a conversa sobre certos assuntos não é possível ou seria muito superficial. Há algo semelhante, na vida espiritual, entre o avançado e o perfeito. O perfeito deve compreender as fases que ele mesmo atravessou, mas não pode exigir ser plenamente compreendido por aqueles que ainda estão nelas. O que queremos destacar aqui é que, assim como há uma crise mais ou menos manifesta e mais ou menos bem suportada ao passar da infância para a adolescência, a crise da puberdade, tanto física quanto psicológica, há uma crise análoga para passar da vida purgativa dos iniciantes à vida iluminativa dos avançados. Esta crise foi descrita por vários grandes espirituais, especialmente por Tauler, sobretudo por São João da Cruz sob o nome de purificação passiva dos sentidos, pelo Padre Lalema, S.J., e por vários outros sob o nome de segunda conversão. Da mesma forma que o adolescente, para chegar como deve à idade adulta, deve atravessar bem a outra crise da primeira liberdade e não abusar dela assim que não estiver mais sob os olhos dos pais, assim, para passar da vida iluminativa dos avançados à verdadeira vida de união, a outra crise espiritual, mencionada por Tauler, descrita por São João da Cruz sob o nome de purificação passiva do espírito, que merece ser chamada de uma terceira conversão, ou melhor, uma transformação da alma. São João da Cruz foi o que melhor notou essas duas crises na transição de uma fase para a outra. Vê-se que elas correspondem à natureza da alma humana, às suas duas partes, sensitiva e espiritual, e também à natureza da semente divina, a graça santificante, germe da vida eterna, que deve cada vez mais vivificar todas as nossas faculdades e inspirar todos os nossos atos, até que o fundo da alma seja purificado de todo egoísmo e esteja verdadeiramente todo para Deus. Sem dúvida, São João da Cruz descreve o progresso espiritual como ele aparece sobretudo entre os contemplativos e os mais generosos dentre eles, para chegar o mais diretamente possível à união com Deus. Ele mostra, assim, em toda a sua elevação, quais são as leis superiores da vida da graça. Mas essas leis se aplicam também de maneira atenuada em muitas outras almas, que não chegam a uma perfeição tão alta, mas que avançam generosamente, sem voltar atrás. Nos capítulos seguintes, gostaríamos de mostrar precisamente que, segundo o ensinamento tradicional, deve haver, na vida espiritual dos iniciantes, após certo tempo, uma segunda conversão, semelhante à segunda conversão dos apóstolos ao final da paixão do Salvador, e que, mais tarde, antes de entrar na vida de união dos perfeitos, deve haver como uma terceira conversão ou transformação da alma, semelhante à que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes. Essa distinção das três idades da vida espiritual não é, como se vê, sem importância. Ela se percebe especialmente na direção espiritual. Um velho diretor que chegou à idade dos perfeitos pode ter lido muito pouco os autores místicos, mas, ainda assim, ele responde geralmente bem e de maneira imediatamente aplicável a questões delicadas em matéria muito elevada, e ele o faz nos termos do Evangelho, com tal ou tal palavra do Evangelho do dia, sem sequer aparentar ter consciência da elevação de suas respostas. Enquanto um jovem sacerdote, que leu muitos autores místicos, mas que talvez ainda esteja na idade dos iniciantes, parece ter das coisas da vida espiritual apenas um conhecimento livresco e, por assim dizer, verbal. A questão que nos ocupa é, portanto, uma questão de vida em seu mais alto grau. É importante considerá-la do ponto de vista tradicional, então se vê todo o sentido e alcance do adágio dos padres, no caminho de Deus, quem não avança, recua. E também se vê que nossa vida interior aqui embaixo deve chegar a ser como o prelúdio normal da visão beatífica. Nesse sentido profundo, ela é, como dissemos, a vida eterna começada,
Inchoatil vitae aeternae. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna, quem crê em mim tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A João, 6, 47-55.